Câmara de São José dos Pinhais está de olhos bem abertos, atenta a tudo o que acontece na vida da nossa cidade, conectada com o dia a dia das pessoas, de olho em novas soluções e qualidade de vida aos são joséenses. Esse é o trabalho dos nossos vereadores, que representam você aqui na Câmara Municipal desde o dia em que São José dos Pinhais se tornou oficialmente um município. Somos a alma de tudo que vive aqui, em sintonia com as suas necessidades e vontades. Seja elaborando leis, fiscalizando ações da prefeitura ou ouvindo você. Somos os guardiões da nossa cidade. São José dos Pinhais conquista avanços, cresce com qualidade e se consolida como o segundo maior PIB do Paraná. Tudo isso com a contribuição da Câmara Municipal de Vereadores, que está de olhos bem abertos para uma São José dos Pinhais cada dia melhor.
Câmara de São José dos Pinhais, a aceitação, o respeito, o convívio, a valorização e a inclusão se sentem em casa. Programa de estágio para pessoas com deficiência. Na Câmara de São José dos Pinhais, a inclusão começa desde cedo.
Uma ótima tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Gostaríamos de agradecer a todas as autoridades presentes e também ao Colégio Tiradentes, ao Colégio Arnaldo Jansen e aos estudantes do CAA. Hoje, dentro da campanha Maio Amarelo, nós teremos uma palestra com uma das maiores referências nacionais em educação para o trânsito. A empresária, pastora e diretora do CEIC, Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná, a ex-deputada federal Cristiane Yared. Antes de darmos início à palestra, ouviremos o presidente dessa Casa Legislativa, o vereador professor Wellington Leitão. Olá, senhores, senhoras, boa tarde. Que bom receber vocês aqui. Aqui temos jovens, crianças, né? Adolescentes, jovens, e tem uns idosos aqui. Quem já passou de 60? Cadê o Luiz? O Luiz Paulo falou para mim que passou de 60. Muito orgulho. Gente, estou muito feliz com a presença de vocês. Quero agradecer a Filipac. Cadê a Filipac? Sumiu a Filipac? Foi embora. A Filipac foi minha aluna, hoje é coordenadora do CEE. Então, nós estamos com um grupo do CEE, um grupo de alunos do Arnaldo Jansen, né? Eu fui professor lá, hein? E também temos um grupo do aluno do Colégio Tiradentes, né? Isso? Que legal. E os servidores da casa que estão aqui participando conosco, que irão participar da palestra da Cristiane. Bom, gente, eu sempre tenho dito que esta é uma casa do povo para o povo. E eu gosto muito quando esta casa está lotada do povo. Cheia de gente, e que a gente possa utilizar toda essa estrutura que a gente tem aqui para conscientizar, educar, formar cidadania, e é isso que a gente tem procurado fazer todo o tempo. Eu acredito que a gente, desde o começo até agora, nós estamos batendo recorde de pessoas dentro da casa do povo. Esse é o nosso objetivo e nós vamos continuar trabalhando assim. Nos 2 últimos dias, na segunda e na terça, através da vereadora Sabrina, nós tivemos essa casa cheia de jovens falando sobre violência doméstica, violência sexual. Um tema extremamente difícil de ser abordado, mas que nós conseguimos, através do trabalho da vereadora Sabrina, impactar vidas. Veja como é importante. No primeiro dia, 4 meninas pediram para conversar com a palestrante, porque provavelmente passam por situações de violência sexual. Então, é importante essa conversa, é importante a gente trazer esses temas. E eu vou dizer para a Cris, eu assisti uma palestra dela lá no SENAC. E naquele dia, era pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Trânsito, eu tenho que confessar, eu não era direto, mas de vez em quando não usava o cinto de segurança. E desde aquele dia eu não consigo mais entrar dentro do carro e não colocar o cinto de segurança. Tem que ter o cinto de segurança. Então, assim, a gente está querendo com que vocês, daqui 3, 4 anos, serão motoristas. Aqui menos tempo ainda, né? Quantos anos você tem? 15, 3 anos. Tem mais gente mais velha que ele? Do CIE tem, né? Quantos anos o CIE tem? 14 a 24, então já tem até motoristas. Então, veja, a gente quer conscientizar vocês do papel de fazer direção consciente, direção, né, beber e dirigir. Parece um negócio, né, um negócio tão comum, né, delegado Michel? Infelizmente, parece que a população acha que é comum, mas mata. Alta velocidade, não, mas o carro é seguro, veja, mas você não conta com o quê? O que é imprevisto. Passa uma criança, passa um outro carro, ponto, tem um acidente. Né? Então tem uma série de coisas que a Cristiane vai abordar.
Alguém conhece a Cristiane Arede aqui? Já ouviu falar, pelo menos? Ó, tem bastante, Cristiane. São novinhos. Cristiane é mãe daquele moço que um carro passou por cima do carro dele a 196 km/h e matou os dois. É uma mãe que vem aqui dar um depoimento de vida, uma palestra extremamente impactante. Quero agradecer, em nome da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, a tua presença, a tua disponibilidade. Foi de uma solitude. No primeiro momento que a gente já ligou, já aceitou vir aqui, estar conosco. Então, de coração, em nome da Câmara dos Vereadores, eu quero muito agradecer a tua presença e chamar você para cá. Uma salva de palmas a Cristiane Arede. Cristiane já foi deputada federal, é uma mulher, e quero falar sobre isso um pouquinho, Cristiane. Débora, nós temos agora a maior bancada de mulheres aqui na Câmara, são 4 mulheres, é a maior bancada da história da Câmara, né, é essa legislatura. Quero chamar o delegado Michel, vice-prefeito da nossa cidade. Vou convidar a Sabrina para que venha aqui. A gente vai fazer uma foto com todos eles, né? A Débora, o Paulinho Maradona. Vai batendo palma aí, gente. E o Luiz Paulo. Tá tendo problema ali, que ele inventou que ele joga bola agora. Né? Então nós vamos virar para lá e vamos fazer uma foto virada para vocês. Vocês ficam de pé? E por favor, aproximem aqui o corredor para fechar o corredor. A gente vira para lá. A gente só não vai poder postar. Pode, eles estão todos com autorização. Não, nós pedimos. Eles vieram com autorização. Vamos lá. Como é que está aqui no... Tá bonito lá. Vamos lá. Tá. Alguém conhece, então, a vereadora Sabrina? Sabrina do PET. Já ouviram falar? Sabrina dos animais. E aqui, você conhece o Paulinho Maradona? Não? Esse aqui é jogador caro. Vale milhões. O Paulinho é vice-presidente da Câmara, tá? Então é meu companheiro de bancada. Desse lado de cá, a Débora. Débora Chimin. Pode, bate palma, pode bater palma. Vamos fazer assim, então, agora, ó. Vocês não bateram palma aqui, bate palma aqui. Aê. Depois, a Sabrina Pet. Deixa eu contar uma novidade para vocês aqui. É a vereadora mais jovem que nós temos, 26 anos de idade. E é bonita, né, gente? É ou não é? É. Quem ficou vermelho? Tá. Débora Chimin. Débora já foi secretária de saúde e representa o tema saúde pública. É a vereadora que levanta essa abordagem aqui na Câmara. E aqui está o Luiz Paulo. E o Luiz já foi vereador nosso aqui, depois teve um período que ele saiu da casa, não foi reeleito, voltou agora novamente. Luiz é importante. São José, na história inteira de São José, a gente deve ter tido aqui em torno de 5 a 6 vereadores pretos. O Luiz representa esta causa, tá? Então veja a importância que tem a representatividade e o valor que nós temos que dar a ele no sentido de trazer mais gente para esta casa representando a causa dos pretos e negros. Ok? Palmas para ele, gente. Então,
Vou pedir para o Michel, em nome da prefeita, ter uma fala. Nós não vamos conseguir falar, senão vai atrasar muito a Cristiane. Então, o Michel ter uma fala representando a prefeita Nina Singer. Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão presentes. Uma alegria estar aqui hoje na nossa Câmara Municipal. Saudar o nosso presidente, professor Wellington. Ele está desenrolado, né? Está cheio da graça, fala bem, está descontraído, né? Mas é bacana. O professor Wellington é uma pessoa de bom coração aí, está conduzindo a Câmara Municipal. Também saudar os vereadores Luiz Paulo, Débora Chemin, o Paulinho Maradona e a Sabrina dos Animais, Sabrina Oliveira. Muito obrigado pela presença. De uma forma muito carinhosa também saudar a nossa palestrante, Cristiane Ared. Muito obrigado por estar em São José dos Pinhais mais uma vez. Nós tivemos no começo agora do mês de maio uma palestra com ela, envolvendo a nossa Secretaria Municipal de Trânsito e agora aqui na Câmara Municipal. Parabenizar, em nome do nosso presidente, todos os servidores aqui dessa Casa Legislativa que organizaram esse evento. O mês Maio Amarelo é um mês de extrema importância, por isso que a gente carrega, né, esse lacinho amarelo aqui para fazer menção. E é importante, cada mês do ano ele acaba tendo uma reflexão, né, alguma cor que traz algo simbólico. Mas eu acredito que dos meses que existem com a temática, o Maio Amarelo ele é o mais importante, né, que realmente vive intensamente nas políticas públicas, a sociedade participa. E eu estava refletindo agora um pouco antes de chegar aqui, o trânsito, e a Cristiane vai falar sobre isso, o trânsito é uma das maiores causas de morte no nosso país. Ele mata muito mais do que as organizações criminosas, ele traz tragédias para as famílias e nós precisamos nos conscientizar. Enquanto Prefeitura Municipal, e eu já trago agora um abraço da nossa prefeita Nina Singer, prefeita que está em outro compromisso, não pôde estar aqui presente, mas juntos, eu, como vice-prefeito, a prefeita Nina, e nosso secretariado lá, nós estamos fazendo ações para transformar o trânsito da cidade. A gente tem se dedicado bastante com investimentos, né, trazendo recurso para aspectos tecnológicos, modernizar a sinalização viária. Inclusive, nós estamos com uma faixa de pedestres inteligente agora, que foi recentemente instalada. A gente tem feito sinalizações, como na Rua 15, nas ruas que cruzam ali, para dar mais visibilidade, pensando na proteção daqueles que circulam pelas ruas de São José dos Pinhais. Nós temos feito, através da Guarda Municipal, uma fiscalização muito constante, blitz, acompanhamento, atendimentos ao trânsito, e nós temos feito os eventos, né, como esse de Maio Amarelo, que nós fizemos, inclusive, na nossa Rua 15 de novembro, um evento muito bacana com as forças de segurança, o pessoal do trânsito, para fazer conscientização. Nós temos falado que o trânsito mata, e mata muitas pessoas. Quantas pessoas que dão um adeus em casa para sair trabalhar e não voltam mais? Nunca tiveram envolvimento com o mundo do crime, não estão ligadas à droga e acabam não voltando para casa de uma forma trágica. E a gente percebe que esses números de trânsito, muitas vezes, eles têm aumentado. Obviamente que as campanhas, o Maio Amarelo é para isso, inclusive, para a gente conscientizar e reduzir o número de acidentes no trânsito, reduzir essa violência e as mortes no trânsito, mas não existe número perfeito no trânsito a não ser zero. Se a gente tiver uma morte no trânsito aqui, por uma imprudência, uma irresponsabilidade, é uma tristeza. Então, o número perfeito no trânsito é zero. Acidente zero, morte zero, que seria o sonho, trabalhar para que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar consciente da nossa ação. E eu fico muito feliz de ver jovens hoje aqui, do Arnaldo Jansen, do CIE, do Tiradentes, que muitas vezes ainda não estão pensando na habilitação, não participam ativamente na condução de veículos automotores, mas que fazem parte do trânsito. Fazem parte, seja agindo enquanto pedestres, e vocês têm a responsabilidade de vocês, ou então orientando aqueles que dirigem na casa de vocês. Ninguém quer receber uma notícia de que um pai, uma mãe, um irmão sofreu um acidente de trânsito, perdeu uma perna, ou quem sabe, Deus o livre, veio a óbito. Isso ninguém quer. E é dever de vocês. Como o presidente disse, algumas vezes a gente acaba sendo imprudente, a gente erra. Às vezes mexendo no celular, às vezes esquecendo de colocar o cinto. Mas eu fico muito feliz, minha filha tem 10 anos, e às vezes ela puxa a orelha. Papai, você não mexe no celular enquanto você está dirigindo. E a nossa vida moderna, a Cristiane sabe disso, ela muitas vezes nos induz a acreditar que a gente está naquele modo robótico. A gente está dirigindo, está falando no celular, está escutando música e não está prestando atenção em nada disso do que está fazendo. Então a gente precisa, e esse é o tema da campanha deste ano de 2025, desacelerar. Nosso maior bem é a nossa vida. Nada mais importa do que a nossa vida. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Reforço o abraço da nossa prefeita Nina Singer. Nós estamos preocupados com cada vida de São José dos Pinhais. Nós nos importamos com cada vida do nosso morador de São José dos Pinhais e vamos agir dessa forma. Parabéns a todos aqui. Uma palestra excelente a todos vocês.
Ô, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos combinar nós vereadores aqui, pedir para vocês darem um alô pro povo, mas tem que ser bem rápido, tá? Vamos combinar em torno de 2 minutinhos ali, vocês dão um alô pros alunos, né? E os alunos escutam vocês e passam a conhecer vocês melhores. Então, Paulinho Maradona. Boa tarde, pessoal. Eu vou tentar respeitar esses 2 minutos, mas eu preciso passar uma história muito bacana aqui. Bacana não, uma história bacana por conhecer aqui a Cristina, mas infelizmente por algum motivo. Eu conheci a Cristina a partir de 2009. Eu, minha mãe, a Linda Mir. Eu vou tentar falar sem se emocionar aqui, gente, tá bom? Porque ainda é delicado esse tema, eu acho que é a primeira vez que a gente está falando aqui na Câmara. Mas, delegado, a minha família eu fui uma dessas pessoas que recebeu, infelizmente, um telefonema onde foi nos avisado que o nosso irmão tinha acabado de morrer, num acidente de trânsito. Isso em Matinhos, ele voltando do trabalho, ele trabalhava em Paranaguá, conferente de mercado, voltando para sua casa, para o seu lar, e infelizmente aí, devido a um motorista irresponsável que acabou ingerindo um pouco mais da sua bebida alcoólica, ele acabou saindo da sua rota e colidindo de frente com meu irmão. E acabou em março de 2008 matando o meu irmão. E aí a gente se aproximou aqui da Cristina. Minha mãe, a Linda Mir, o IPETRAN, né? Era o Instituto de Paz no Trânsito. A gente se aproximou muito, que era um instituto de acolhimento das mães, onde existia ali muita palestra, muita ajuda a essas mães. Recentemente, agora, na gestão passada, nós tínhamos aqui a Marta, eu acho que você vai lembrar da Marta, que era assessora também de um vereador, do Gilberto Melo, e ela também fez parte desse grupo, ela também teve o seu filho morto em um acidente de trânsito, queimado vivo num caminhão. Então, gente, o momento é legal, é bacana, mas o tema ele é delicado. Não entendi. Cristiane? Eu falei Cris, não falei? Eu falei que... Tá bom, então, peço perdão. A Cris e a Irede aqui, tá bom, gente? Mas fica aqui nosso agradecimento por vocês terem estendido esse convite para nós aqui, tá bom? Sabrina. Olá, pessoal. Eu sou a Sabrina, protetora dos animais. Eu entrei com 26 anos como vereadora. Também já estive no lugar de vocês, todos aqui já estivemos, né? Mas eu estive mais próximo do lugar de vocês e sei da importância da conscientização. E hoje estar aqui ao lado dessa mulher maravilhosa, que nos inspira tanto, vocês vão poder ter essa oportunidade de se conscientizar no trânsito, pois vocês estão começando agora, e os vícios, eles vêm, né, com o decorrer dos anos. Eu me policio muito, mas é muito difícil, concordo. E a gente, às vezes, só para de fazer aquilo quando acontece alguma coisa muito grave na nossa vida. Então, é muito importante, fico muito feliz de ter todos vocês aqui, né, nessa tarde especial, ao lado dessa pessoa que vai contribuir muito para todos. Muito obrigada, Cris. Débora Chimin. Boa tarde a todos, sou Débora Chimin, enfermeira do município, ex-secretária de saúde e pela primeira vez vereadora desta casa. Mas um dos momentos que eu acho importante a gente estar aqui acompanhando e apoiando essa grande mulher política, gestora, Cristiane Arede, que é exemplo para muitas mulheres, como para mim, exemplo aí na política, que estou ingressando pela primeira vez, né? E a tua história, né? Que usou a tua dor para mobilizar o Paraná, mobilizar famílias, estudantes, o Brasil, da responsabilidade. Estou vereadora hoje, Arede, mas faço plantão no Hospital São José como enfermeira ainda. E os nossos maiores clientes são acidentados, de moto,
de carro, todos os dias. Tem mais de 20 leitos preenchidos por pessoas que não estão doentes, que estão lá por causa de acidentes no trânsito, que podia ser evitado por alguém. Então, gente, que essa tarde seja de conscientização, não só de vocês que são o futuro do Paraná, do Brasil, que são os próximos motoristas, mas também que sejam multiplicadores do que a IARED vai trazer para a gente, de educação no trânsito, de orientação na família, do vizinho, do amigo. Dirigiu? Não beba. Coloque o cinto. Trânsito veloz é para corredor, não é para quem está na pista. Porque na pista tem famílias, tem trabalhadores, tem crianças, tem gestantes. E precisamos todos fazer essa corrente de cuidar. Depende de cada um de nós. Mudar a mentalidade do motorista. Seja dentro da nossa casa, seja na sociedade, seja na escola. Essa é uma corrente de todos nós. Boa tarde e obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Luiz Paulo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Maravilha. Eu sou Luiz Paulo, né? Estou no 3º mandato de vereador. Fui o primeiro vereador afrodescendente, pretinho, né? Do jeito que cada um se identifica, né? E entrar nessa Câmara em 2012. Conheci a Cristiane Iraed, né? Iared, por televisão, quando aconteceu aquela situação, através do Aborguete, de todas as emissoras, né? Que foi muito noticiado aquela fatalidade, né? E que aí que eu a conhecia por televisão. Mas o ano passado, eu conheci, foi a primeira vez que eu fiquei frente a frente com ela, através da minha assessoria, que eu fui lá na secretaria, onde ela exerce um brilhante cargo, hoje trabalha conscientizando, fazendo trabalho. Eu conheci ela e achei fantástico quando ela fez um vídeo para mim, pedindo voto nessa eleição passada, e deu certo, me elegi. Né? Agradeço, aproveito esse momento para agradecer em público e saber da dor que você passou, de toda aquela situação que a gente acompanhou, né? Então é muito dolorido. Então vocês que estão se preparando, você está se preparando aí para daqui a uns dias sair dirigindo, ou o pai de vocês que dirige, né? Às vezes as crianças dão muito conselho, os jovens dão muito conselho aos pais, e vai chegar o tempo de vocês. Então, preste muita atenção no que ela vai falar para vocês aqui hoje. Obrigado, presidente, e vocês tenham uma boa palestra. Eu peço, então, que os vereadores possam ocupar os lugares aqui na frente, né? O delegado Michel. Quero cumprimentar a esposa do delegado Michel, a Carol, que está aqui junto conosco. Então, pode... Daí a gente só fica com a Cristiane aqui. Vou chamar até os servidores agora, dizer assim, molecada, presta atenção, vocês vão entrar agora numa viagem de reflexão profunda. Eu duvido quem vai sair daqui com a mesma forma que entrou. Vocês vão ver o trânsito, o carro, o andar, o transitar de uma forma totalmente diferente. Se prepara, porque é com a Cristiane Iared. Obrigada, queridos. Obrigada. Obrigada. Eu tenho uma agenda lá no meu gabinete. Fique tranquilo. Eu vou te esperar lá depois, tá? Tá bom. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Wellington, obrigada, viu, querido, pelo convite. E quero agradecer aqui aos vereadores, às vereadoras. Estou feliz que tem 4 mulheres aí, né? A vocês que estão aqui, aos servidores, ao nosso querido vice, muito obrigada pela presença com a sua esposa. E dizer a vocês que nós vamos ter uma conversa, uma boa conversa. Né? Aqui, eu queria saber quantos que estão aqui que já perderam alguém para o trânsito, um amigo, um familiar. Levanta a mão, quero ver quantos. É bastante gente, né? Sempre tem um amigo que já foi, né? Morreu de moto, num acidente, um atropelamento,
o trânsito é realmente uma bênção e uma maldição. Nós vamos começar conversando e a gente vai falar sobre educação para o trânsito, conscientização para a vida, porque todos nós estamos em trânsito, não tem jeito. Meu nome é Cristiane de Souza Iaredi. Eu estou hoje como diretora na Secretaria de Indústria e Comércio, trabalho com mulheres que empreendem. Eu sou mãe, sou pastora, eu estive deputada federal por 8 anos, fui secretária em Paranaguá, cuidava de todas as secretarias, empresária, sou mãe de 3 filhos, tenho 4 netos e tenho uma vida como muitas mulheres têm. Eu tinha uma empresa muito boa, muito grande, e depois de um dia muito cansativo de trabalho, eu fui acordada na madrugada, dia 7 de maio de 2009. E fui acordada pelo porteiro. Então, tocou o telefone, era o Altino, o porteiro, da onde eu morava num condomínio fechado. E o Altino falou assim para mim, dona Cris, a senhora pode descer aqui na portaria? E eu imaginei, é um assalto, estava tendo muito assalto naquela região. Eu falei, Altino, fale qualquer palavra diferente, eu vou entender que é um assalto. E eu chamo a polícia daqui, agora. Ele falou, não, não é um assalto, teve um acidente. A senhora tem um Fiat prata? Eu falei, tenho, está com meu filho. Ele falou, pois é, teve um acidente. Eu lembro de ter colocado alguma coisa em cima do corpo, assim, era uma noite fria. Meu esposo já estava em pé, eu falei para o meu esposo, vamos de carro até a portaria, porque se for um assalto, você dá ré. Mas se é um assalto, não tem muito o que fazer, né? Mas naquele momento, foi o que eu pensei. Quando nós paramos lá na portaria, vieram 2 jovens ao nosso encontro. Um veio ao meu lado, eu estava no banco do passageiro, e outro ficou falando com meu esposo. E esse jovem falou assim para mim, mãe, seu filho está muito machucado no hospital. E eu olhando para ele, eu ouvi alguma coisa e virei para o outro que falava com meu esposo. E ele falou assim, leva ela a tomar uma água com açúcar, o menino faleceu. E eu falei para o meu esposo, dê a ré, rápido, rápido, vamos ligar para a polícia. A polícia vai saber nos informar. E ele deu a ré, eu não esperei o carro parar, eu pulei do carro. Eu pulei do carro e corri, peguei o telefone, liguei 190, nem tocou. Fui atendida na hora. Eu falei, moço, tem pessoas aqui na portaria falando de um acidente. Ele, só um instantinho, mãe. Estou transferindo você para o corpo de bombeiros. No corpo de bombeiros, o jovem que atendeu, ele baixou o telefone e falou assim, tenente, é uma das mães dos meninos que entraram em óbito. E eu larguei aquele telefone. Meu esposo ficou falando com ele. E eu subi as escadas da minha casa. Eu morava numa casa muito grande. Eu subi as escadas e fui falando com Deus. Eu falei, Senhor, eu te conheço desde os meus 14 anos, quando eu te conheci. Meu filho está afastado da igreja há 8 anos. Como é que eu vou passar a eternidade longe dele? Eu sempre digo que provavelmente, se eu fosse uma médica, eu estaria lá no IML. Mas como pastora, e quero dizer para você que no céu não tem placa de igreja, Deus não procura religiosos, Deus não procura pastores, cantores maravilhosos, Deus procura amigos. Relacionamento com Deus fará com que você possa viver melhor. E nas horas difíceis, porque todos nós passamos por horas difíceis, é inevitável neste mundo, mas você vai ter um amigo presente. E eu falei com Deus. E ali então começou o nosso calvário. Meu esposo foi chamado no IML, não deixaram ele entrar. Não entre, pai. Eu trabalho aqui há mais de 15 anos e eu nunca vi nada igual. O senhor nunca mais vai dormir. Eu agradeci a Deus por isso, porque certamente meu esposo nunca mais iria dormir. Meu cunhado estava junto, fez o reconhecimento do corpo. E quando foi 10 horas da manhã daquela quinta-feira gelada, dia 7 de maio, eu recebi um caixão caramelo. Ele tinha alças prateadas e estava lacrado. E eu queria abri-lo. Eu queria saber se era meu filho que estava lá dentro. Eu falei, não é possível.
Isso não é real, não está acontecendo. Eu preciso saber se é meu filho que está aí. Ninguém me deixava abrir. Não abra, fique com a imagem que você tem. Não viole, o caixão está lacrado. Não abra. Machucou muito o rosto dele. E ali, quando chegou aquele momento de enterrar o filho, quando o caixão baixou, eu falei, filho, a mãe não vai te enterrar. A mãe vai plantar você. Você vai ser uma semente e vai dar frutos. Eu agradeço muito a Deus. Porque hoje nós temos muitos frutos. Trabalhamos muito para isto. Mas Deus foi misericordioso e nos sustentou. O acidente aconteceu na esquina da rua Zan Lorenzi, Ivo Zan Lorenzi, com a rua Paulo Góes, que fica lá pertinho do shopping Parque Barigui. Bem pertinho. Né? Morreu meu filho e o amigo dele. E no dia seguinte a minha casa lotou. A casa estava cheia. Tinha muitos amigos, toda a família estava presente e alguns políticos, porque era um deputado estadual que havia causado a tragédia. E então estava cheia a casa. E eu estava deitada no sofá. E olha, querido, sinceramente, para mim era indiferente quem estava lá. Eu só queria chorar o meu filho morto. Mas entrou um jovem, eu o reconheci e falei, amigo do meu filho. E ele veio até mim, eu deitada naquela enorme sala, com uma mesa gigante no centro. Ele sentou na ponta daquela mesa, me olhou, eu deitada no sofá. Ele me olhou e falou assim, tia Cris, deixa eu te contar algo que aconteceu 4 horas antes dessa tragédia. O Rafael me ligou. E eu sentei. Eu queria pegar tudo que tinha sido um pouquinho antes dele morrer. Saber o que tinha acontecido. Eu sentei e falei, o que ele te disse? Ele falou assim para mim, Tônio, vamos comigo numa igreja hoje? E eu falei para ele que estava cansado demais, que não queria ir, mas ele insistiu. Ele falou, hoje eu preciso de uma igreja, qualquer igreja. Acabaram indo numa igreja próxima. Estava tendo um pregador de fora, um jovem pregador. E ele falava do amor de Deus. Depois de ter pregado maravilhosamente bem, dizendo que Deus tinha enviado Jesus para resgatar o que se havia perdido, ele faz um convite. Existe alguém aqui, nesta noite, que gostaria de se reconciliar com Deus? Talvez não haja outra oportunidade. E o Rafael, ele tinha 1,98 m. Ele tinha barriguinha de tanquinho. Ele era lindão. Tinha uns cabelão fortes, assim, cheio. Um sorriso lindo. Ele levanta e vai chorando para frente. E quando ele volta para o banco, ele fala para o amigo, Tônio, hoje Jesus me resgatou. Eu vou voltar para a igreja. Domingo é dia das mães, eu vou dar de presente para minha mãe. Eu vou voltar para a igreja. Saíram dali e foram tomar um suco com pizza. Quando deu 00:15, o amigo ligou pedindo uma carona. Ele deixou Tônio em casa e foi buscar o amigo que pediu a carona. Na volta, o ex-deputado estava a mais de 190 km por hora. A perícia disse que ele estava acima de 200 km por hora. Lá no local é um aclive para um declive. Quando ele chegou no topo, ele saiu 1,5 m do chão e caiu em cima do carro do meu filho, que já tinha convertido, já estava descendo a via. Como ele levantou o voo, nessa velocidade, é a velocidade que o avião arremete. 190, o avião decola. Ele acabou tendo que descer, porque não era avião, não tinha asa. E quando ele cai em cima do carro do meu filho. Então ele vem cortando a parte de trás do carro e vai cortando o carro todo. Até ele capota e cai depois para baixo, meia quadra mais para baixo. Mas quando ele faz isso, ele corta o meu filho na altura dos ombros. E o amigo foi quebrado ao meio. Havia olho e nariz do meu filho no piso do passageiro. Os pedaços da cabeça até 40 metros do carro. Ali eu entendi porque eles não deixaram eu abrir o caixão. Mas ali também eu entendi que eu não era a primeira nem a última mãe a enterrar um filho. E que aquele lugar estava lavado em sangue. Mas que não era só aquele lugar. Era um país inteiro. Nós temos um Brasil lavado em sangue. Ruas, rodovias, avenidas, calçadas, lavadas em sangue. Sangue de inocentes. Sabe, queridos, quando
acontece uma tragédia desse tamanho dentro da casa de uma pessoa, e eu trouxe um pouco da minha história, vou trazer um pouquinho mais para vocês entenderem. É para vocês saberem que é uma vida igual a de vocês. Rafael tinha 26 anos, falava 4 línguas, segunda faculdade ele estava fazendo. Era um homem preparado para ajudar a sociedade. E aconteceu, jamais imaginei que poderia acontecer algo assim. Jamais. Com o passar dos dias, as mães começaram a me ligar. Muitas mães. E elas perguntavam como a senhora consegue, como a senhora consegue. E eu entendi que eu precisava cuidar de pessoas. E acabei criando o Instituto Paz no Trânsito. No Instituto nós cuidávamos de famílias que haviam perdido seus entes queridos. Nós cuidávamos de dar palestras, eu dei mais de 3.500 palestras. Nós cuidávamos dos sequelados, porque morreu, a gente tem que enterrar. Morreu, tem que enterrar, não dá para levar para casa. Todo mundo sabe disso. Agora, sequelado, paraplégico, tetraplégico, sem as pernas, sem o nariz. Sabia que pode ficar sem o nariz? Sem o cinto de segurança? Você bate e come o rosto. Quando acontece isso, alguém da família tem que parar de trabalhar. Então, são 2 pessoas a menos produzindo em casa. É a pessoa que está sequelada e mais a mãe, ou um irmão, ou uma irmã, que tem que cuidar daquela pessoa que está sequelada. São 2 a menos produzindo. Nós somos campeões em sequelas. Morre em média, morre, em média, umas 200 pessoas por dia. Hoje tem 200 mães chorando seus filhos que morreram ontem, no trânsito. No trânsito. Para cada morte, 10 sequelas. A probabilidade de você ficar sequelado é 1 para 10. Para cada morte, 10 sequelas. Dessas 10, 7 são permanentes. Vai ficar numa cadeira de roda, vai ficar numa cama vegetando, né? Vai ter uma perna arrancada, vai ter um braço arrancado. Por aí vai. Um país que está com a saúde pública estrangulada. Não tem leito. Não tem leito. A Débora falava aqui sobre leito. Não tem leito. Que se você tiver um infarto, não tem como te atender. Você vai ficar numa espera. Porque os leitos estão todos ocupados com acidentados de trânsito. O que é isso? Isso é mais sério do que uma guerra. É muito sério. É muito sério. Filhos morrendo, pais morrendo, avós, mães. Porque alguém resolveu beber e dirigir. Mas eu quero dizer para você que você pode beber o que você quiser. Tudo. Todas as bebidas que você quiser. Você só não pode beber e dirigir. Você pode usar o teu celular. É a segunda causa maior de mortes no mundo. É o uso do celular. Você pode usar o teu celular a hora que você quiser. Só não pode usar enquanto estiver ao volante. Não pode. Olha que interessante. Quantos aqui tem irmãos, quero ver, que tem cadeirinha? Quanto tem filhos que tem cadeirinha? Ok. Olha lá, ó, a Valentina, ela tem 7 anos. Ensina a criança no caminho que deve andar até quando ficar velho. Não vai se desviar dele. Olha o que ela fez. Olha a boneca dela, como é que está. Olha a boneca. Está no cinto. Ela está no elevado de cinto e a bonequinha está no cinto. Por quê? Porque ela quer a filhinha dela salva. Segura, ela sabe que o lugar mais seguro para estar num automóvel é com o cinto. Meus amores, o carro não é um meio de passeio, é um meio de transporte. Ninguém vai passear de carro, tá? Não existe isso. Você tem que usar o cinto de segurança. Tem que pôr o cinto. E não é só no banco da frente não, tá? É no banco de trás também. Tem que usar o cinto no banco de trás. Ah, mas me incomoda. É melhor você se incomodar um pouquinho agora do que depois se incomodar para o resto da vida. Se incomoda um pouquinho enquanto vai. Ah, mas eu coloco o meu filhinho, a minha irmãzinha, ela chora, a gente tem que tirar ela da cadeirinha. Vou contar uma história para vocês. Eu fui acordada. Um dia, eu cuido de famílias, então a gente cuida de pessoas que têm dores, né? E essa mãe me ligou, eram umas 4 horas da manhã, eu atendi, era um número sem identificação.
E ela gritou, 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 e eu não conseguia entender o que ela falava, eu sabia que ela estava precisando de ajuda, e ela desligou. Eu falei, não tenho nem como retornar, esperei mais um pouco, tocou de novo o telefone, era ela. Ela falou assim para mim, a senhora pode me ouvir, dona Cris, eu preciso conversar com alguém, eu estou angustiada, eu quero morrer. E eu comecei a ouvir aquela mãe, e ela me contou a seguinte história, ela falou que o filhinho dela, de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 meses é uma criança aqui, ó, ali, ó, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, ele estava com febre. E ela falou assim, vou ligar para o pediatra. Liguei para o pediatra, e o pediatra falou, olha, dá tal medicação para o nenê, amanhã eu vejo a criança, você me traz lá no consultório. Ela foi até a porta da casa dela, porque da porta da casa dela até a Nicei são 3 quadras. 1, 2, 3. Estava garoando, frio. Ela falou, vou de carro. Então ela desce até a garagem, ela pega o bebezinho dela, coloca em pezinho ao lado dela, ela senta, puxa o cinto de segurança e vai até a farmácia, que são 3 quadras. Porque o que pode acontecer em 3 quadras? Eu consigo enxergar a porta da farmácia aberta. O que pode acontecer em 3 quadras? Só que é 1 quadra e meia da farmácia. Naquela noite, um jovem brigou com a noiva. E ele bebeu muito. E ele colidiu na traseira do carro dela, em alta velocidade. O que aconteceu com a mãe? O que aconteceu com a mãe? Vocês sabem? Nada, por quê? Ela estava de cinto. Então, com a pancada, ela foi jogada para frente e voltou. E com o bebê? O bebê foi jogado contra o para-brisa e caiu morto. E ela chorando muito, ela diz assim para mim, dona Cris, 90 segundos me separam do meu filho, de eu ver o meu filho me apresentar à sua namorada. 90 segundos me separam de eu ver meu filho se formar na faculdade. 90 segundos me separam de eu levar ele até o altar, de eu ver meus netos nascerem. Porque 90 segundos era o tempo que eu tinha de pegar o meu bebê, colocar na cadeirinha. Ela possuía a cadeirinha, ela tinha a cadeirinha dentro do carro. Gente, ela tinha a cadeirinha dentro do carro. Ela tinha a cadeirinha. O que eu vou dizer para essa mãe? Você não tem culpa, mãe. Eu não tenho o que dizer para uma mãe dessa. Mãe, você não tem culpa. E ela chora muito, ela diz que o marido não está mais com ela, a mãe dela culpa pela morte do Nenê, a sogra, o sogro culpam ela pela morte do Nenê. Lógico, tem que fazer a sua parte. Queridos, criança, lugar seguro de criança é na cadeirinha, bebê conforto, elevado, tem que estar de cinto. Lugar seguro para você dentro de um carro é no cinto de segurança. Tem que usar cinto. Não tem história, não tem negociação, não tem. Põe cinto, chora muito, deixa chorar. Deixa chorar, mas ponha na cadeirinha. Tranque, por favor, queridos. Os sinistros não param, é uma quantidade gigantesca. Gigantesca. Aí, aqui, quem tem moto? Tem gente que gosta de moto, né? Então, aqui a Luana tem uma motona bem legal. Mas a Luana é bem consciente. Ela usa o capacete e baixa a viseira. Trava o capacete. A moto, ela tem que entender que tem lugares que ela não é vista, tem os pontos cegos. Então, tem que tomar cuidado quem tem moto. Porque o tempo de conserto de uma moto é 3 dias. Mas a recuperação de uma perna é 3 anos. E cada vez que esfriar ou for chover, vai doer o osso quebrado. Tá? Você vai lembrar do acidente. O DPVAT é um seguro que é colocado para que as famílias possam ajudar no pagamento do enterro. Tem histórias que não acabam mais. Eu ouvi aqui alguém falar sobre a Marta. A Marta foi uma mãe que nós atendemos. E a Marta, ela sofreu muito porque ela ouviu o seu filho, ela ouviu o filho morrer, né? Ela estava em casa, o filho ficou preso nas ferragens do caminhão, o caminhão explodiu e, por causa de uma tragédia, um outro bateu nele, prensou ele, ele ficou preso nas ferragens e não conseguiram tirar ele a tempo, e ele estava ao telefone com a mãe. Agora, se imagine essa mãe para o resto da vida ouvindo aquele menino dizer que a amava, eu te amo, mãe, eu te amo. O pai, eu te amo, eu estou aqui preso, pai. Peço para cortar minha perna. Peço para eles cortar minha perna, pai.
Ele queria viver, não deu tempo. São histórias, querido, uma atrás da outra, muitas, muitas. O Eduardo tem 10 anos. 10 anos. Quem tem irmão com 10 anos? Quem tem filho com 10 anos? 10 aninhos. 10 anos. Um dia chegou lá na instituição, eu cuidava de famílias, e chegou lá na instituição um casal. E tinha uma menininha de 3 aninhos junto, a Nicole. E eles entraram, primeiro entrou o Antônio, o pai do Eduardo, depois entrou a mãe, e daí entrou o Eduardo, aí entrou a Nicole. Eu já sabia que o Eduardo havia falecido numa tragédia de trânsito. E eu fui atendendo eles com tudo que nós tínhamos, eu fui oferecendo o que vocês precisam, a gente tem cesta básica, nós temos auxílio, medicação, nós temos orientação jurídica, nós temos psicólogos, psiquiatras. Como eu posso ajudar vocês? De que maneira eu posso ajudar vocês? E esse pai falou assim para mim, eu não quero nada, dona Cris, nada, nada, eu só vim aqui para que a senhora possa ouvir a minha história. A senhora pode ouvir a minha história? Eu falei, posso ouvir a sua história. Esse pai, ele começou bem assim. Sabe, dona Cris, era um lindo domingo de sol. A senhora sabe, né? Nosso tempo é ruim aqui. Quando tem sol, a gente quer ir para algum lugar, né? E nós fomos para a casa do meu sogro. Meu sogro tem uma chácara aqui em Fazenda Rio Grande. E lá nós fomos brincar. As crianças têm, lá tinha patinhos, as galinhas, os bichinhos. Eles amam aquele lugar. Nós fomos para lá. Só que chegando lá, a criançada se divertiu e quando deu 5 horas da tarde, eu falei assim, vamos embora. Vamos embora que o papai não quer pegar a estrada ao escurecer. Rapidamente, o Eduardo entrou no carro e puxou o cinto de segurança. A Nicole pulou para a cadeirinha, minha esposa foi lá e travou a cadeirinha. Minha esposa foi na frente, puxou o cinto, eu sentei, puxei o cinto, eu não bebi. Dona Cris, eu tenho o meu bem mais precioso, é minha família. Quando eu vou levar minha família, eu não bebo. Se eu for beber, eu não vou dirigir. E nós viemos. Só que a uma certa altura da volta, lá, na pista da esquerda, lá em cima, vinha um automóvel. E ele fazia um zigue-zague. E eu pensei comigo, nossa, ele está com problemas. Mas eu estou aqui, né? Ele está lá, então... Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu Deus, esse camarada está com problema. O carro dele está com problema. E ele fazia aquele zigue-zague, veio se aproximando. Só que quando ele chegou junto, próximo ao meu carro, em vez dele entrar para ali o retorno, né, o acostamento ali, fazer o retorno, para entrar na minha pista, não. Ele sai da pista dele e entra na minha. E, obviamente, bateu no meu carro. E foi aquela loucura, fumaça, barulho, o carro rodou, foi aquela loucura. Quando o carro parou, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para trás, meus filhos. Eu olhei para trás, o Eduardo estava dormindo, eu olhei para o outro lado, a Nicole estava com os olhinhos arregalados, minha esposa assustada, me olhando, e eu vi meu carro. Meu carro estava moído, dona Cris. Estava moído, eu fiquei com muita raiva. Falei, mais cretino desse sujeito. Olha o que ele fez com o meu carro. Eu preciso do carro para trabalhar, como é que vai ser? Eu saí do meu carro, dona Cris, e eu saí do meu carro e eu fui em direção àquele sujeito. Só que quando eu comecei a me aproximar do carro, eu comecei a olhar o carro dele estava lavado em sangue. O passageiro, que estava sem o cinto, foi jogado de um lado para o outro. E estava morto. Mas sai do banco do motorista. Um jovem de 18 anos, completamente alcoolizado, todo sujo de sangue do amigo, rindo. Ah, mas não deu outra. Eu falei, esse cara tem que apanhar. Esse cara, eu vou dar uma surra nesse cara. Esse cara tem que apanhar. Eu grudei nele. Mas eu grudei nele com vontade, porque eu ia socar aquele sujeito. Só que quando eu grudei nele, dona Cris, eu escutei um grito. E eu olhei, e era minha esposa. E ela gritava, Antônio, pelo amor de Deus, me ajude. Eu fiquei confuso com aquilo, larguei aquele jovem e fui correndo até ela, ver o que estava acontecendo. Só que quando eu cheguei, ela apontava para o meu filho e dizia, ele não acorda. O Eduardo não acorda, pelo amor de Deus, ele não acorda. Eu peguei meu filho, dona Cris, e eu chacoalhei ele. Quando eu chacoalhei ele, a cabeça dele estava solta.
Teve o efeito chicote. A cabeça vai para frente, volta e rompe. Que eu quero que a senhora imagine. Eu tenho que esperar o socorro. A Polícia Rodoviária Federal, o IML. Enquanto a minha pequenininha gritava desesperadamente, porque a mãe gritava desesperadamente. Meu filho ali morto. Aquele sujeito na minha frente rindo. E eu não sabia o que fazer. Mas não acaba aí. Eu fui chamado no IML. E lá no IML, em cima de uma mesa fria branca, estava o corpo do meu filho. Eu cheguei perto e olhei aquela criança e falei, meu Deus, é o meu filho. E veio um jovem e falou, pai, é o seu filho. E eu olhei para aquele jovem e falei, meu Deus, é o meu filho, é o meu Eduardo. Mas também não acaba aí. Me apresentaram um senhor e ele veio com um álbum. Naquele álbum tinha os caixões. A senhora já comprou bicicleta para o seu filho? Essa é vermelha, essa é azul, essa é amarela, essa aqui tem um guidão assim, essa tem um sininho, essa aqui faz. Então, dona Cris, pai, esse caixão é branco, esse caixão é azul claro, esse é marrom, esse aqui tem uma almofadinha dentro. Eu tive que comprar o caixão do meu filho. E se não bastasse tudo isso, teve o velório. E eu vi a escola inteira do meu filho passar em volta daquele caixãozinho. E aquilo não tinha fim. Mas chegou aquela hora, dona Cris. Sabe aquela hora que a gente tem que pegar na alça do caixão? E eu peguei na alça daquele caixão, dona Cris, e fui caminhando. E quando o caixão desceu, eu pensei, meu Deus, eu vou largar ele nesse buraco. Nesse buraco. E quando aquilo acabou, eu fui embora para minha casa. E o meu coração, a minha alma gritava dentro de mim, meu Deus do céu, ele tem 10 anos de idade, ele vai passar fome, ele vai passar frio. Eu não conseguia entender que ele estava morto. E eu parei em casa, dona Cris, e saí correndo do meu carro, abri a porta da minha casa, corri para o quarto dele. Estava os carrinhos em cima da cômoda, a caminha toda arrumada, a bola do futebol que ele amava, a camiseta pendurada. E cadê meu filho, dona Cris? Onde está o meu Eduardo? Onde está o meu filho, dona Cris? E essas alturas, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou acostumada a ouvir histórias de dor. Eu atendi milhares de mães, milhares. Tem histórias horrorosas. Mas a dor nos olhos daquele pai era algo indescritível. E eu chorava como criança de ver aquele pai. E ele falou assim para mim, os dias se passaram. Minha esposa ficava no sofá. E se eu não a alimentasse, ela não comia. A minha filha parecia um bicho acuado num canto da casa. Eu olhei aquilo e pensei, estamos sendo enterrados vivos. Eu preciso fazer alguma coisa. Nicole, hoje você vai para a aula, papai vai levar você para a escola. Se arrume que o papai vai levar você. Preparei o lanchinho dela. Deixei ela na escola e fui trabalhar. Eu fui para a corporação, ele é um policial. Eu fui para a corporação e aquele dia passou muito rápido. Às 5 horas da tarde, fui fazer o que eu fiz a vida inteira. Buscar os meus filhos na escola. Eu sempre fiz isso. Minha esposa trabalhava nesse horário, eu sempre fui buscar meus filhos. E eu não sei explicar para a senhora o que aconteceu. Eu não faço ideia como é que eu tinha certeza absoluta que eu ia pegar o meu filho na escola. E eu parei na porta da escola. Eu parei na porta e tocou o sinal. E as crianças começaram a vir. A Nicole veio. Os pequenininhos estudam na parte de baixo. Ela veio correndo. Eu segurei a mãozinha da Nicole aqui.
E fiquei esperando meu filho, que vinha da parte de cima, das escadas. E eu comecei a contar as crianças, eram 13, eram 8, eram 5, eram 3. E não havia mais nenhuma criança. E naquele momento, dona Cris, eu entendi que não tinha volta. Eu chorei tanto. As lágrimas eram tão grandes e tão pesadas, que até hoje eu não sei como é que eu cheguei em casa. Meus amores, esta é uma única história. Uma única. São milhares de famílias, como o papai e a mamãe de vocês. Milhares de famílias que perdem seus filhos, seus esposos, suas esposas, seus avós, seus pais. Dá para mudar isso? Lógico que dá. Lógico que dá para mudar. Você já ouviu falar que o país que você quer começa em você? Você já ouviu falar que o Brasil é feito de brasileiros? Que o mundo melhor que eu quero sou eu que tenho que dar o primeiro passo? Nós só precisamos de um exército que entenda, que compreenda. Um dia eu dei uma palestra no Angelina Carum. Estava lotado, um auditório gigante, grávidas, os papais juntos. E eu comecei a falar sobre o uso da cadeirinha. E a certa altura alguém levantou a mão lá no meio. E eu falei, pois não. Ele falou assim para mim, a senhora sabe quanto custa uma cadeirinha? E naquela hora eu falei, meu Deus, eu esqueci de ver o preço da cadeirinha. Eu não sei quanto custa uma cadeirinha. E foi muito rápido aquilo na minha mente. Eu falei, Deus, o que eu faço? E eu ouvi uma voz que falou assim para mim, fale a verdade. Eu falei para ele, não, eu não sei quanto custa uma cadeirinha. Eu sei quanto custa um terreno no cemitério. Eu sei quanto custa um caixão. Eu paguei o caixão do meu filho. Eu sei quanto custam flores e choro que não acaba mais. Quanto custa uma cadeirinha, pai? E ele me pediu perdão e sentou. E ali nós criamos um projeto para entregar bebê conforto, cadeirinha elevado para famílias que não podiam comprar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Quanto custa a tua vida? Quanto você acha que o teu pai, a tua mãe pagaria por você? Quanto? Tudo. Tudo que eles têm. Um pai e uma mãe vendem a alma para cuidar do seu filho. Por favor, querido, quando você entrar num carro, é do meu amigo, não interessa. É Uber, não interessa. É táxi, não interessa. Ponha o cinto de segurança. Ponha o cinto de segurança. Cinto de segurança. Você vai ficar seguro. Por favor, faça a tua parte. O pai e a mãe estão mexendo no celular, tira dele, tira da mão. Não, pai. É a segunda maior causa de mortes no mundo. É o uso do celular ao volante. Você pode ser o alerta, você pode ser o gatilho. Você será aquele que vai fazer a diferença e vai trazer vida para dentro da tua casa. Porque você vai fazer o que é certo. Eu aprendi que quando a gente tem conhecimento, a gente pertence a algo. Eu conheci, eu pertenço àquilo que eu conheci. Eu quero aquilo para a minha vida. Legal, gostei, eu quero isso para a minha vida. Automaticamente, o que eu vou fazer? Mudar o meu comportamento. Não vou fazer mais o que eu fazia antes, porque agora eu tenho conhecimento. Mudança de comportamento. Quantos aqui já foram em usina de reciclagem? Já foram fazer uma visita em usina de reciclagem? Quantos? Vale a pena. Vale a pena. Isso é uma ideia para os professores, porque vale muito a pena. O dia que eu fui fazer uma visita numa usina de reciclagem, e eu cheguei lá e eu sei reciclar, eu reciclo direito.
Uma senhorinha veio falar comigo, as pessoas reciclam errado. Elas não sabem reciclar. Eu falei, como que não? Aí ela me ensinou direitinho. A partir daquele momento, com o conhecimento que eu tive, eu pertencia à causa. Pertencendo à causa, eu nunca mais repeti. Eu quero que isso aconteça com você a partir de hoje. Hoje, com o trânsito. Você hoje está conhecendo uma mãe que perdeu um filho. Os meus travesseiros, eu tive que trocá-los. Ainda os troco, muitas e muitas vezes, porque eles enchem de lágrimas. Mas os travesseiros não saem às ruas. Se eu não usar a morte do meu filho, eu não consigo chegar até você. E uma vez um juiz falou assim para mim, a senhora usou a morte do seu filho para se eleger, a partir de hoje, o recurso que ia para o Instituto está cortado. A senhora vai pedir para os seus amigos, deputados federais, recurso para ficar o Instituto aberto. Eu falei para ele, enquanto eu usar a morte do meu filho, o teu vai ter a chance de vida que o meu não teve. Eu estou fazendo a minha parte. Enquanto eu usar a morte do meu filho, quantos outros filhos serão salvos? É possível fazer? Dói? Lógico que dói, queridos. Tem 16 anos que o meu filho partiu. 16 anos. E todos os dias, eu lembro. E todos os dias eu me pego com uma lágrima correndo. E você acha que a mãe perde muito quando perde um filho? Eu vou trazer uma novidade para vocês. O pai perde mais. Porque o pai perde o filho ou a filha e perde a esposa. Essas mulheres, elas não querem mais viver. Eu quero paz no trânsito, eu quero educação para o trânsito, eu quero. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Como eu faço a minha parte? Eu estive em Brasília, 8 anos em Brasília. Tenho 700 projetos aprovados, 4 grandes leis. Trabalhei muito lá. Muito. Mas hoje eu te digo que é melhor estar aqui com vocês do que estar lá em Brasília fazendo projetos de lei. Porque as leis não impedem, infelizmente. O que impede você de fazer algo errado é conhecimento. O conhecimento fará com que você, se beber, não dirija. Se você for mexer no celular, não esteja ao volante. Esse conhecimento você vai lá para a tua vida. O pedestre tem direito à faixa. A faixa é dele. Pare para o pedestre atravessar. Se amarelou o sinal. Queridos, olha, presta atenção uma coisa aqui, ó. Eu sou um sinal de trânsito, tá? Então, vermelho, amarelo e verde, né? Então, tá lá. Do verde para o amarelo. Eu estou piscando. O que eu estou dizendo para você? Bem, aproveite, ande rápido, corra, que eu vou fechar. Rápido. Ou eu estou dizendo, pare, eu vou fechar, eu vou fechar. O que o sinal está dizendo? Pare. Não está dizendo aproveite. Venha, aproveita agora. Venha, ainda dá tempo. Não, pare. Eu vou fechar. Faça a tua parte. Você quer andar à noite? Sempre com uma roupa mais clara. Não ande junto à calçada, né? Junto com aqui, ó. O pessoal anda aqui, ó. Aí os carros vêm lá, a pessoa está já chumbadinha, drogada às vezes, em velocidade, nem vê, atropela e nem vê, vai embora. Batinha alguma coisa. Faça a tua parte. Faça a tua parte. A mesma coisa, você não dirige, eu não dirijo. Mas você vai dirigir um dia. E o dia que você tiver aquele carrão assim de, sabe, com aquele som que acorda a vizinhança inteira, 2 quadras antes. Aquele carrão lindo. Né? E você lá dentro. Né? Sentou naquele carrão. A hora que você for virar a chave, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar da dona Cristiane Arede. E você vai dizer, eu vou pôr o cinto. E meus amigos que andarem comigo vão ter que estar de cinto.
Porque Deus vai te abençoar. Você vai ter um carrão, uma moto daquelas bem linda, igual a da Luana, assim. Uma moto bem linda. Mas você vai fazer a tua parte. Você vai fazer a tua parte, querido. Eu peço a Deus que você saia daqui com uma mudança de visão. Mudança de como você enxerga. Porque para todas as famílias que passaram pelo Instituto Paz no Trânsito, todas elas continuam chorando a morte dos seus filhos. E é aquilo que eu falei para vocês. Dá para mudar? Dá. Dá para mudar. Se você quiser o meu telefone, eu queria conversar com a senhora sobre algo que aconteceu. Quer o meu telefone? Entra lá no meu Instagram e manda nas mensagens lá, eu passo o meu telefone para você. Tá? A gente conversa. E eu passo mesmo, nem que seja meia-noite, às vezes 3 da manhã. Né? A gente continua trabalhando bastante. Mas eu quero dizer para você que hoje, Deus teve misericórdia da tua vida. Trouxe alguém aqui para falar, para você mudar o teu comportamento de vida. E você não está aqui por acaso. Todos nós temos um propósito. Eu não estou por acaso. Você não está por acaso. Há um propósito para você estar aqui, nesta tarde. Que Deus te abençoe, te ilumine, te ajude, te fortaleça, que você seja luz para outra pessoa. Porque quando a gente acende a luz para alguém, ilumina o próprio caminho. Sabe por quê? Porque caminhamos juntos. Se vamos caminhar juntos, sejamos luz. E se você não pode ser luz, acenda a luz para alguém. É assim que a gente vai, e a gente chega lá. Deus te proteja, te ajude. Muito obrigada por você ter estado aqui comigo. Obrigada por ter me ouvido. Obrigada por ter chorado comigo. Pelo teu respeito, pelo teu carinho, pelo teu tempo. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristiane Heredia, por esse momento, né, tão especial. E aproveito também para agradecer a presença de todos aqui nesse momento, aqui na Câmara. É a nossa Casa do Povo, né, agradecendo mais uma vez ao Colégio Tiradentes, ao Colégio Arnaldo Jansen e aos estudantes do CAA. E, para finalizarmos, eu gostaria de pedir uma calorosa salva de palmas para a Cristiane Heredia. Convido agora todos vocês a um momento de coffee break. Então, teremos aqui o coffee que será servido. E desejo uma ótima tarde a todos. Obrigada.